Boa tarde a todos, bem-vindos à Escola do Legislativo e da Cidadania da Câmara Municipal de Santos. Hoje a gente dá o prosseguimento à programação de setembro com o curso Comunicação Pública Digital e Expansão da Cidadania. A gente vai ter como apresentador desse curso o professor Michel Carvalho, que é doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Ele é também mestre em Ciências da Comunicação pela USP, especialista em Comunicação Pública e bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Ele é chefe dos Serviços de Comunicação Social da Câmara Municipal de Cubatão e também é integrante do grupo de pesquisa Mediações Educomunicativas, vinculado à ECA USP, e tem experiência nas áreas de comunicação pública e comunicação e educação, atuando principalmente nos temas discursos midiáticos, comunicação institucional, comunicação política, desinformação, educação midiática, educomunicação e letramento político. Obrigado, professor Dr. Michel, pela participação. Eu quero agradecer especialmente porque esse curso é uma parceria da Escola do Legislativo e da Cidadania com a sua co-irmã, Escola do Legislativo e da Democracia da Câmara Municipal de Cubatão. Muito obrigado pela parceria, pela proposta desse curso. Bem-vindo à nossa escola. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Diogo pela parceria, por ele ter acreditado nessa proposta e ter viabilizado a materialização desse curso, né? Também quero estender os agradecimentos a toda a equipe técnica da Câmara Municipal de Santos, né? E também de Cubatão, né? Porque também fizemos a divulgação lá na nossa escola do Legislativo e da Democracia. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar a iniciativa das escolas do Legislativo, como são importantes a gente ter esse espaço para estar formando cidadãos críticos, conscientes de direitos e deveres, conscientes da importância da participação popular nos processos decisórios. Então, é importante a gente ter esses espaços, né? Uma cidade é mais democrática, é mais cidadã ao ter esses espaços de formação. Então, é importante ressaltar a iniciativa das escolas dos legislativos Brasil afora, nas câmaras municipais Brasil afora, também temos também nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, primeiramente, eu gostaria de ressaltar isso. Bom, gostaria de agradecer a todos os participantes, todo mundo que se inscreveu. É difícil a gente tirar uma hora do dia para a gente ter uma formação, a vida continua cada vez mais corrida, principalmente em tempos de pandemia, então tudo se tornou mais complexo, então arranjar um tempinho para esse tipo de formação também é muito válido, então eu quero agradecer a todos os participantes. Bom, hoje a gente vai iniciar o nosso curso, que são 5 encontros. Hoje a gente vai ter um encontro mais introdutório da ideia de comunicação pública. Eu não quero fazer algo muito teórico, acadêmico, mas tem algumas ideias que são importantes, né, para a gente discutir. Esse curso não é só para os profissionais da comunicação, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, mas é para todos os cidadãos interessados nessa relação entre comunicação, democracia e cidadania. Então, eu acho que essa discussão interessa a todos, agentes públicos, vereadores, membros de conselhos municipais, universitários, lideranças comunitárias. Então, é um tema que eu acho que atravessa, que não se restringe apenas aos profissionais de comunicação. Por isso que eu tento fazer algo que que tenta fazer essa ponte entre a prática, né? Hoje mesmo eu cheguei atrasado porque a gente teve que escrever uma nota oficial a respeito de uma reunião que tinha acabado de ocorrer entre os membros da Câmara Municipal e os membros do Executivo. Então, a gente teve que correr para fazer uma nota oficial,
colocar no site, colocar nas nossas redes sociais. Então, é essa a dinâmica. Então, a comunicação pública ela tem um papel muito importante na dinâmica de uma cidade, por exemplo, como Santos, como Cubatão. Então, é a comunicação pública que vai mediar o debate público a respeito de políticas públicas que serão colocadas em prática numa cidade. Então, eu vou colocar já a minha apresentação, mas só como introdução, para a gente pensar nisso, porque muitas vezes, às vezes, as pessoas se inscrevem num curso e pensam, esse curso não é para mim, eu não sou jornalista, eu não trabalho com isso. Não, esse curso também é para você, porque a comunicação pública perpassa as várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, as pessoas do direito. Então, existe uma área do direito que se detém sobre esse tema da comunicação pública, até porque a comunicação pública tem previsão constitucional, tem artigos da Constituição que versam somente sobre a comunicação pública, é um dever do Estado comunicar tudo o que faz, até porque ele é financiado pelo montante dos impostos, né, que são recolhidos. Então, é um dever do Estado comunicar. Às vezes a gente esquece que também a gente tem um direito, que é o direito humano à comunicação, que é o direito de ser informado, mas também de comunicar. Então existe essa ambivalência, o direito de comunicar e o direito de ser informado. Nenhum deles deve ser negligenciado, né? E o Estado precisa propiciar espaços para garantir esse direito. Bom, eu vou agora... Posso te interromper rapidinho, Michel? Pode, só para a gente lembrar, quem está nos acompanhando, que os inscritos devem, após o curso, que queiram receber a certificação, e fizeram a inscrição, obviamente, eles receberam um e-mail com as informações, com a ficha de avaliação, e precisam responder tanto a ficha de avaliação como encaminhar um breve resumo, tá? Para que a gente possa se certificar. Aqueles que estejam acompanhando e que não fizeram a inscrição e desejam também obter a certificação, basta entrar no www.camarasantos.sp.gov.br/escola. No site da Câmara tem um link que é da Escola do Legislativo, e lá no portal da Escola do Legislativo se inscrever em cursos EAD. Esse curso que você vai dar hoje, ele vai ficar registrado nas redes sociais da Câmara, no YouTube também, no banco de vídeos, e aí a pessoa que se inscrever no EAD, ela também pode receber a certificação, mesmo assistindo posteriormente esse vídeo, tá? Então, lembrando, eu só queria registrar as datas que a gente combinou aqui, desse curso. Esse é o módulo 1, dia 17, aí no dia 24, também 14 horas online, nesse mesmo canal, o módulo 2. Depois, dia 1º de outubro, a gente tem o módulo 3. No dia 8 de outubro, o módulo 4. E no dia 15 de outubro, o 5º módulo. Tá? Então, só lembrando isso para o pessoal, que esse curso vai ser desenvolvido em etapas, e aí a gente vai poder conhecer mais dessa coisa que é apaixonante, que é a comunicação pública, e que, com certeza, a aula do professor Michel vai ser bem recebida e com bastante ensinamento dessa função social que é a comunicação, que é um direito fundamental do nosso Estado de Direito e democrático, né? Então, já falei bastante, vou passar para você tocar a tua apresentação aí. Obrigado, Michel, mais uma vez. Agradeço. Vou colocar agora a apresentação, pessoal. Está na tela aí, né? Qualquer coisa o Diogo dá um toque. Está na tela. Então vamos lá. A gente tem que começar falando de algumas questões que são fundamentais, né? Então, por exemplo, hoje a gente vive numa pandemia e a gente vive o que os especialistas chamam de uma infodemia. O que seria esse fenômeno de um nome tão difícil, infodemia? Infodemia
seria essa epidemia de informações de todo tipo, de toda qualidade. Então, agora mesmo, existe todo um grande debate a respeito da vacinação dos adolescentes, e é difícil a gente obter informações de credíveis, de confiança, precisas, porque você vê o noticiário, você acessa os sites oficiais do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, e às vezes há uma certa contradição entre as versões. Então, vocês imaginam como a comunicação pública ela ganha relevância nesse contexto de pandemia, nesse contexto de uma certa poluição informacional. Porque hoje, querendo ou não, todos nós somos, de alguma maneira, produtores e consumidores de informação. Então, todo mundo hoje com o celular na mão pode gerar conteúdo. A única diferença é que, às vezes, esse conteúdo que você gerou, que o indivíduo gerou, pode ficar restrito ao seu grupo de amigos, aos seus grupos nos aplicativos de mensagem. E um conteúdo feito por uma grande rede de televisão pode chegar a milhões, mas também o seu conteúdo pode viralizar e, com isso, se multiplicar. Então, hoje, a comunicação pública, chamada comunicação pública digital, ganha relevância nesse contexto. Então, a gente tem que falar, inicialmente, de dois conceitos que, assim, eu vou falar bem brevemente, que são esfera pública e opinião pública. Então, muitas vezes a gente fala assim, comunicação pública, o que é comunicação pública? É toda a comunicação que ocorre na esfera pública. Mas há vários tensionamentos nesse debate, né? Porque a ideia de esfera pública é complicada. Até a ideia de comunicação pública, ela é cheia de nuances, porque assim, toda comunicação essencialmente é pública, porque ninguém comunica a si mesmo, né? A gente sempre comunica ao outro, né? Então a gente quer tornar comum algo. Então comunicação em si pressupõe a existência do outro, né? Então, até a ideia de comunicação pública às vezes é questionada, porque toda a comunicação é pública. Mas às vezes a gente confunde a comunicação pública e restringe ao quê? A instituição pública. Aí é uma grande questão que diferentes autores vão defender uma certa abordagem, mas eu acho que tudo começa nessas duas expressões, esfera pública e opinião pública. Então, a esfera pública, para alguns, é o domínio daquilo que é público, ou seja, tudo que é público pode estar associado à esfera pública. A esfera pública também é o espaço, o locus de discussão sobre temas de interesse comum. Então, tudo que for de interesse comum que a gente discutir, ali é o espaço da esfera pública. A esfera pública também é o espaço em que temas, ideias, informações e pessoas se apresentam ao conhecimento geral. Então, assim, hoje, de alguma maneira, eu estou me colocando no espaço da esfera pública, ou seja, eu estou aqui ocupando um espaço numa Câmara Municipal, e isso está sendo colocado no ar, na internet, para centenas, dezenas de pessoas. Então, eu estou me colocando na esfera pública. A esfera pública também ela é associada à ideia de conversação civil, ou seja, tudo que a gente conversa a respeito, por exemplo, sobre a pandemia, enfim, sobre as eleições, sobre os destinos do país, isso seria o quê? A conversação civil, ou seja, conversação cívica entre cidadãos. Então, toda conversa entre cidadãos ocorre na esfera pública. A esfera pública também é conhecida como um ambiente que se dá a interação social. Então, muita gente acredita que em todo local que ocorre a interação social, no elevador, no ônibus, no ponto de ônibus, na padaria, ali está a esfera pública.
Então, vocês vejam que a esfera pública é um conceito amplo. Então, toda vez que a gente for pensar, comunicação pública é aquela que ocorre na esfera pública, a gente tem que explicar de qual esfera pública estamos lidando, né? Outra questão importante é a da opinião pública, que geralmente a gente pensa que é o quê? A opinião pública é aquela opinião, é a opinião publicada, ou seja, aquela que é vocalizada pelos meios de comunicação. Só que hoje em dia, com a digitalização, a popularização das redes sociais, isso a gente não pode mais falar, né? Que a opinião pública é resultante dos meios de comunicação, né? Os tradicionais meios de comunicação. Eles ainda exercem um papel importante nessa formação de opinião pública, mas hoje em dia a gente nem pode falar em opinião pública no singular. A gente tem que falar sobre opiniões públicas, né? Então, às vezes, a opinião pública que circula no ambiente digital não coincide com a esfera pública dos parlamentos, não coincide com a opinião pública em circulação na grande mídia. Então, hoje a gente fala de opiniões públicas, né? Só que, assim, ela, essencialmente, ela reflete o quê? O direcionamento de um grupo de pessoas com expressiva representatividade popular sobre algo de interesse geral. Então, quando a gente fala opinião pública é contra determinada política pública, a gente, com isso, quer dar a ideia de que o conjunto da sociedade é contra determinada política pública. Só que, mesmo assim, a gente corre o sério risco de estar sendo leviano ou de a gente estar querendo direcionar uma discussão, porque hoje é muito difícil, nem mesmo os institutos de pesquisa conseguem aferir com precisão a opinião pública. Você consegue captar uma tendência dentro de um determinado grupo, de um determinado segmento, mas você captar com precisão a opinião pública de um país é complexo. Só que o mais importante para a gente é isso que esse autor, Robert Park, vai falar. Não existe opinião pública onde não há um acordo substancial. Por isso, opinião pública pressupõe discussão pública. Isso é o mais importante. E aí é que está o papel da comunicação pública, de subsidiar a formação da opinião pública e de fomentar a discussão pública. Eu sei que está muito público, né? Muito público. Mas só para entender isso, é a comunicação pública que vai subsidiar a opinião pública e que vai promover a discussão pública. Isso que é interessante. Então, por exemplo, agora, sobre a questão da pandemia, sobre vacina ou não vacina os adolescentes, qual é o papel da comunicação pública do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde? Subsidiar os indivíduos para formar a sua opinião sobre essa questão. E tentar o quê? Ser precisa, garantir que as informações transmitidas sejam de credibilidade, sejam fiéis à realidade. Então, é esse o papel da comunicação pública. Bom, esse aqui é um diagrama mais ou menos para explicar o que a gente conversou. Então, na esfera pública, basicamente ela tem duas faces. A face da discussão pública, ou seja, a gente quebra o pau sobre um determinado assunto. É nessa esfera que a gente vai discutir. Não, eu acho que, sei lá, a volta às aulas é precipitada. Não, eu acho que é seguro, desde que adotados os devidos protocolos. Então, é nessa esfera da discussão pública, né? Ela tem essa face. E a outra face da esfera pública é a visibilidade pública, ou seja, visibilizar as questões. Então, por exemplo, quando a comunicação pública do Ministério, da Secretaria, da Prefeitura, não dá visibilidade a determinadas questões, isso não é discutido. Vocês entendem isso? Que assim, a esfera pública ela tem essas duas faces. É a face da discussão, mas é a face também da visibilidade.
Ou seja, os órgãos de governo, os órgãos parlamentares, os legislativos precisam publicizar e tornar certas questões visíveis. Por exemplo, hoje eu escrevi uma nota a respeito de uma situação judicial de determinados grupos de servidores públicos. Então, por exemplo, ontem ocorreu uma comissão especial de vereadores na Câmara e hoje ocorreu uma reunião com o Poder Executivo. Qual é o papel da comunicação pública da Câmara? Dar visibilidade a esses problemas. Então, a gente destacou ontem essa reunião e hoje trouxe a gente publicou a decisão do Poder Executivo a partir das discussões com os vereadores e representantes de servidores. Então, a comunicação pública tem esse papel, né, de promoção da discussão pública e de visibilidade pública. Aqui eu não vou discutir cada tracinho disso aqui, não, que às vezes mais complica do que explica, né? Às vezes a gente pensa no diagrama. Esse diagrama não foi feito por mim, foi feito por um pesquisador lá da Federal da Bahia, mas às vezes os diagramas mais complicam do que explicam, né? Mas, por exemplo, aqui a gente pode pensar que a esfera privada de nós, do cidadão comum, qual é? A gente tenta provocar essa esfera pública e que a partir dessa esfera pública provoque o Estado. E o Estado o quê? Coloca em prática uma determinada política pública. Então, o que eu faço como cidadão comum? Eu, como cidadão comum, tenho pouca força. Mas eu, juntamente com alguns amigos, com determinados grupos, eu posso fazer essa discussão na esfera pública. Essa esfera pública pode ser visibilizada e pode, de alguma maneira, influenciar o poder decisório do Estado. Então, esse diagrama aqui é mais para discutir isso. Como o cidadão comum, através da sua ação, pode provocar o Estado. E como o Estado também não pode agir só por provocação, só por reação. Ele também tem que ter um papel ativo, né, proativo. Então, ele tem que, por exemplo, promover a transparência pública, ele tem que debater, e ele, tem um tracinho aqui em azul, ele tem que promover a educação para a cidadania. Ou seja, para o cidadão participar dos processos decisórios, da discussão pública, o Estado tem a obrigação de prover de serviços públicos e também de informações que qualifiquem a participação desse cidadão. Então, esse esquema é mais ou menos isso. Bom, e o que vem a ser a comunicação pública, né? A comunicação pública deve ter esse papel de ser uma ouvidoria da sociedade, ou seja, ouvir a sociedade e criar canais de aproximação com o cidadão, auxiliando a resolução de problemas cotidianos, né? Então, por exemplo, a comunicação pública tem o seu papel prático. Então, assim, isso difere da comunicação governamental, aquela que, digamos assim, aquela que só se presta a divulgar informações sobre determinado governo, sobre determinada gestão. A comunicação pública não, vai além disso. Ela tem aquele papel de captar, de ser uma ouvidoria da sociedade, tentar aproximar o cidadão do Estado, no fim, para quê? Para cuidar dos nossos problemas, gente. O Estado precisa, de alguma maneira, resolver os nossos problemas. Até porque a gente está no âmbito de uma democracia representativa. A gente foi às urnas e a gente votou nesses agentes políticos para que possam resolver os problemas cotidianos. Ah, Michel, então é só votar e acabou? Não. Votar, continuar permanentemente fiscalizando, monitorando a atuação desses agentes públicos, mas a gente delega. A gente está numa democracia representativa que a gente delega um poder. Lógico, isso não faz com que a gente abra mão. Então, em 4 anos eu não quero nem saber disso. Não.
precisa continuar acompanhando, mas a gente delega, a gente confia o nosso voto a alguém que a gente acredita que vai nos ajudar a resolver os nossos problemas cotidianos. E a comunicação pública tem que viabilizar esse processo. Bom, a professora Heloísa Matos, ela fala que a comunicação deve ser pensada como esse campo, né? Então, ela destaca a questão da expressão, da interpretação e do diálogo. Então, a comunicação pública, ela deve ser esse espaço de expressão, as pessoas expressam as suas necessidades, expressam as suas demandas. Por outro lado, também tem que ter o papel da interpretação. Ninguém nasceu sabendo, pessoal. Às vezes a gente, e eu vou discutir isso no nosso segundo encontro, às vezes a gente pensa que ser cidadão é algo que é inato ao cidadão. Todo mundo, quando nasce, faz os documentos, se torna um cidadão. Não, isso é do ponto de vista legal. Tem um RG, tem um CPF, isso é o ponto de vista legal. Ser cidadão é muito mais do que isso. E para interpretar determinadas questões, é preciso a gente promover uma educação para a cidadania, uma educação política, para interpretar. Bom, outra questão é o diálogo. Essa comunicação pública precisa dialogar com o seu público, com o seu fim. Qual a razão de ser da comunicação pública? É o público, é o cidadão comum, é o conjunto da sociedade. Então, se ela não dialoga com esse público, provavelmente ela vai fazer uma comunicação pública fechada, fechada para o debate, fechada para o diálogo, né? Como eu falei, o poder público tem a obrigação de prestar contas à sociedade e ao cidadão. É a sua razão de existência, né? É preciso que os agentes públicos tenham um maior compromisso com essa comunicação gerada, diante dos investimentos feitos com recursos públicos. Então, veja bem, hoje a gente está aqui aonde? Numa Câmara Municipal, a gente tem uma escola do Legislativo e a gente tem uma TV Câmara. Tá vendo? Tudo isso tem investimento público. Mas olha como é interessante para a gente pensar. Então, a gente tem uma escola do Legislativo que dentro de uma Câmara Municipal que faz uso de uma TV Câmara. Tudo isso para quê? Para viabilizar a educação para a cidadania, a educação para a democracia, a educação política. Para quê? Para que os participantes desse curso possam ser agentes multiplicadores em seus trabalhos, enfim, em suas comunidades. Eu sei que também tem assessores, então possam melhorar a sua dinâmica de trabalho nos seus gabinetes, né? Então, a gente tem que pensar que é preciso de uma mudança de mentalidade para a gente viabilizar a comunicação pública. Bom, eu falei da mudança de mentalidade, resgatar a legitimidade do poder público e da sua responsabilização. Isso é importante. Acho que no quarto encontro eu vou falar um pouco disso, sobre responsabilização, que tem um nome complicado, que é a accountability, que é essa questão da responsabilização, da prestação de contas. Como que é prestar contas à sociedade? É fazer um post no Facebook? Só isso? Fiz um post, eu participei de uma reunião no executivo e fiz um post no Facebook. É só isso, prestar contas? Ou é explicar os processos decisórios? Ou é explicar ao cidadão comum o que é um requerimento, o que é uma indicação, o que é uma moção? Por que ele apresentou uma moção de repúdio a determinada questão? Então, não basta apenas fazer um post no Facebook para prestar contas. Você precisa possibilitar o entendimento do cidadão. Então, lógico, a transparência prevê a publicação de editais, enfim, da folha de pagamento, de diárias. Isso é uma questão legal e importante também. Mas mais do que isso, os agentes públicos precisam ajudar no entendimento, porque a esfera pública, enfim, não tem obrigação de entender como se dá a burocracia estatal. É complicado. Quem já trabalhou na gestão pública
sabe que o processo o processo de decisão política é complexo. Uma política pública só se torna uma política pública depois de um longo processo de discussões, de deliberações. Bom, então a comunicação pública exerce um papel importante em todo esse processo que eu falei para vocês. Eu até vou perguntar algo para o Diogo, se a gente tem possibilidade de, se surgir alguma dúvida, a gente colocar no chat. Tem, ou, Diogo? Não sei se existe essa possibilidade. Então, né? Depois a gente vê isso aí. Bom, Diogo, eu estou ainda com o pessoal? Vamos lá. É que eu recebi uma mensagem aqui que caiu para um dos alunos aqui. Verificando aqui. Vamos verificar. Eu acho que para o aluno EAD não vai ter problema, mas... Então, vamos aqui. De fato, a gente está fora do ar. A transmissão está parada ainda no primeiro gráfico. Vamos dar uma pausa rapidinha, enquanto a gente tenta resolver esse problema, Michel? E aí no EAD o pessoal fica com o conteúdo completo, né? Porque o EAD está tudo certinho. O material está sendo gravado, então a gente já retorna já. Só um minutinho, vamos tentar descobrir esse problema. Bom, pessoal, a gente teve alguns problemas técnicos, né? Mas a gente estava falando sobre essa questão entre esfera pública e Estado, né? Como que o cidadão comum, na esfera privada, consegue provocar o Estado. Então, aqui esse diagrama representa isso. Essa esfera pública, que é tanto a esfera da discussão pública, quanto a esfera da visibilidade pública. Então, aqui a gente tem algumas setinhas, né, que mostram como que o cidadão comum, por meio da esfera pública, tenta pressionar o Estado, ou tenta exigir uma resposta do Estado. Então, e como eu falei brevemente, o Estado, às vezes, responde à demanda, à provocação do cidadão comum, mas o Estado, quando ele é proativo, ele mesmo provê esse cidadão por meio da transparência pública, da educação para a cidadania. Então, ele não espera ser provocado. Ele, por sua capacidade, consegue dialogar, promover esse debate. Então, esse diagrama aqui esboça esse processo, que tem muito a ver com a comunicação pública. Bom, para quem está no EAD, eu acho que já viu essa parte ou não? Mas se viu, não tem problema, não. Viu, Odo? Não viu. Então tá bom, tá ótimo. Melhor que eu tento falar melhor agora. Bom, e o que a comunicação pública tem sobre isso tudo? A comunicação pública, ela tem esse papel de ouvidoria da sociedade. Ou seja, ela deve criar canais de proximidade com o cidadão, de modo que auxilie na resolução dos problemas cotidianos. Porque, assim, a comunicação pública tem um papel prático nesse processo todo, enfim, de construção de políticas públicas, que é a resolução dos problemas cotidianos. Por exemplo, a gente agora tem toda essa discussão sobre vacina ou não vacina os adolescentes. Então, existe uma divergência entre o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais da saúde. Então, qual o papel da comunicação pública desses órgãos?
é promover uma discussão pública a respeito disso e fornecer as informações mais precisas sobre o assunto. É lógico, né, que vai ser o pai e a mãe que vai acabar decidindo, né, sobre levar ou não o filho ao posto, né? Mas é a comunicação pública que vai fornecer, que vai subsidiar esse cidadão comum para que ele tome essa decisão. É lógico que o ideal é que não existam divergência entre a comunicação desses diferentes órgãos, né? Então, mas como eu falei em outro momento, a gente vive um contexto de poluição informacional, ou seja, todo tipo de informação circula. Então, informação falsa, informação precisa, informação oficial, informação jornalística. Então, é um contexto de poluição informacional. Então, a comunicação pública vai ter esse papel importante de permitir a resolução dos problemas cotidianos. A professora Heloísa Matos vai nos resumir um pouco o que é essa comunicação pública, que deve ser pensada como esse espaço político de interação e que prevaleçam a expressão, a interpretação e o diálogo. A expressão, ou seja, por exemplo, as ouvidorias públicas, elas permitem a expressão das demandas, dos problemas do cidadão comum. O espaço da interpretação. Então, a gente tem audiências públicas, a gente tem reuniões temáticas dos diferentes parlamentos que possibilitam a interpretação dos problemas cotidianos. A gente também tem o espaço do diálogo. Então, por exemplo, alguns órgãos, algumas instituições possibilitam, por meio de consultas públicas ou por meio, por exemplo, de em Cubatão mesmo a gente tem um espaço que o cidadão comum pode se inscrever e manifestar as suas dificuldades, os seus problemas antes da sessão. Então a gente tem lá a Tribuna Popular. Acho que Santos também deve ter algo nesse sentido. Então, é o espaço para o diálogo. Então, as audiências públicas, que o cidadão comum questiona o Poder Executivo sobre determinados gastos, sobre determinadas decisões. Então, a comunicação pública tem que ser esse espaço que possibilita a expressão, a interpretação e o diálogo. Bom, o poder público ele tem essa obrigação de prestar contas à sociedade e ao cidadão. Então, são feitos vários investimentos para que o cidadão comum tenha acesso às informações produzidas por determinado órgão. Vejam a gente neste momento. A gente está dentro do espaço da Escola do Legislativo, dentro de uma Câmara Municipal, e tem um auxílio da TV Câmara. Ou seja, existe um investimento deste parlamento para que as pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso ao conhecimento, para que possam formar seu ponto de vista sobre, no caso aqui, sobre comunicação pública, mas poderia ser sobre saúde pública, mobilidade urbana. Então, existe um alto investimento em comunicação para que o cidadão comum tenha subsídios para tomar suas decisões, para formar seus pontos de vista, né? Bom, então, para que o Estado promova de fato a cidadania, é preciso mudar essa mentalidade. Ou seja, é preciso resgatar a legitimidade do poder público e sua responsabilização. Então, a todo momento, o Estado e os agentes públicos precisam se justificar, ou seja, precisam a todo momento explicar gastos, explicar posicionamentos, explicar decisões. E como que se faz isso? A partir de um controle social permanente. Então, o controle social vai desde audiências públicas, vai desde transparência pública, vai de reuniões temáticas, vai de, como eu falei, participação em tribunas populares,
Então, assim, é preciso um controle social permanente sobre a ação do agente público do Estado. E nisso, a comunicação pública ganha grande destaque. Eu gosto de trabalhar com essa, digamos assim, divisão, melhor, essa categorização de comunicação pública, que é pensar a comunicação pública de interesse público, a comunicação institucional e a comunicação política. É lógico que alguns órgãos são mais institucionais, são mais de interesse público, são mais políticos, dependendo dos seus agentes públicos, dos seus presidentes, enfim, de quem esteja chefiando essa instituição. Mas, por exemplo, aqui a Câmara Municipal, vamos pensar na Câmara Municipal de Santos. É muito claro essas dimensões da comunicação pública. Então, por exemplo, o que a escola hoje está fazendo? É uma comunicação de interesse público. Mas ela também é institucional, porque isso zela pela imagem da Câmara Municipal de Santos. Talvez essa ação de hoje ela seja menos de uma comunicação política. Porque, por exemplo, aqui a gente não está falando o nome de vereador, a gente não fala o nome de partido, a gente não faz menção a determinadas administrações. Então, existe a comunicação política, porque existe debate, existe processo decisório, isso tem a ver com comunicação política. Mas hoje aqui, a dimensão mais presente é a dimensão da comunicação de interesse público. Então, a gente sempre, quando pensar comunicação pública, a gente tem que pensar nessas três dimensões que são intrínsecas à atividade da comunicação pública. É lógico que, às vezes, vai ter um profissional que evidencia a comunicação institucional. Então, ele faz vários projetos, ações, visitação à Câmara. Então, lógico que tem um viés de interesse público ao visitar a Câmara, ao conhecer todos os setores da Câmara. Mas aí é muito forte a dimensão institucional, de zelar pela imagem desse parlamento, de zelar pela imagem dos agentes públicos que chefiam este parlamento. Às vezes não, às vezes é uma nota oficial que a Câmara emite sobre determinada polêmica, aí fica muito forte a dimensão política. Assim, é a dimensão política que se sobrepõe, talvez, à dimensão institucional ou à dimensão de interesse público. Então, toda vez que a gente for falar de comunicação pública, a gente tem que pensar nessas três dimensões. Diogo, tem algum problema? Não, muito bom. Pode seguir. Qualquer coisa me fala aí, hein? Beleza, tá, mas tá ótimo. Então, eu gosto sempre de pensar aqui nessa divisão. Ela é uma divisão, uma categorização que eu pensei quando fui fazer a minha tese de doutorado, que é pensar essas três dimensões e alguma dessas características. Então, na comunicação de interesse público, a gente vai ver um caráter muito normativo e de dever constitucional, ou seja, é dever do Estado prestar contas, ser transparente. É uma previsão constitucional, né? Está na lei. Já a comunicação institucional tem um caráter muito mais, um caráter estratégico das organizações, né? É muito ligado à ideia de comunicação organizacional. Já a comunicação política tem um viés persuasivo, né? Muito ligado à questão do marketing político, marketing eleitoral. Na comunicação de interesse público, a gente quer estabelecer um diálogo entre Estado, governo e sociedade. É uma dimensão, é uma característica muito forte dessa dimensão de interesse público. Já na institucional, a gente tem a tentativa de construir uma imagem pública favorável no imaginário coletivo. Já na comunicação política, a gente quer captar captar esse potencial eleitor, né? A gente pensa às vezes existe uma ideia de campanha permanente, a gente está permanentemente em busca do voto. Então, às vezes a comunicação pública se confunde muito com o marketing político nesse sentido, né?
de ser uma comunicação, como falam pejorativamente, de chapa branca, né? Então, a todo momento, essa comunicação tenta captar o cidadão, chamar a atenção do cidadão e ver ele não como um cidadão de direitos e deveres, mas como um potencial eleitor. Eu não quero dizer que a comunicação política é algo danoso, não, é algo da democracia. É importante você ter a comunicação política para você tentar convencer alguém sobre seus posicionamentos, sobre seus projetos, é importante. Mas não se pode resumir a comunicação pública à comunicação política. Então, a gente vai ver aqui várias outras características, só que eu vou aqui só enfatizar essa última aqui. Então, enquanto a comunicação de interesse público foca no cidadão, ou seja, tem essa dimensão muito forte coletiva, a comunicação institucional foca na instituição. Então, está muito presente essa questão da organização, de zelar pela imagem da organização. Já na comunicação política, foca no agente político, né? No indivíduo, no campo do individual. Então, isso aqui também pode ter a gente pode estender isso para o campo partidário, do grupo político, né? Então, foca no grupo político, no agente público que chefia determinada casa, enfim. Então, há uma diferença aí. Quando na comunicação de interesse público você foca no cidadão, no interesse público, é diferente quando você foca na instituição ou quando você foca no grupo político ou em determinado agente político. Interessante, Michel. Oi, Desculpa interromper, mas a gente fazer uma análise de que a gente está tratando, até pelas 3 tabelas, como a gente vê, o interesse maior, que seria da sociedade, depois vem a forma que a gente trabalha esse interesse, que é na instituição, na organização, e dentro dessa, se a gente pensar em bolinhas, uma bola maior da sociedade, uma bola menor da instituição, da Câmara, e uma bola menor dos mandatos e dos segmentos políticos partidários representados, né? Então, fica bem, dessa forma como você está colocando, fica bem claro esses núcleos, um menor dentro do outro que está dentro de um maior. É interessante essa análise sua. Exatamente isso que o Diogo falou, e o Diogo é jornalista, né? Trabalhou, acho que, por muitos anos em redações, né? Deve saber muito bem isso, e ele sabe captar quando pedir aquelas notas, né, à imprensa, enfim. Ele sabia captar muito bem quando a nota tinha foco no interesse público, tinha foco institucional ou tinha foco político, né? Então, e é legítimo, ambos são legítimos, né? Isso que a gente aqui não quer falar que a comunicação política é malvadona, né? Não, é parte, né? Ela não é dissociada, ela é parte do processo. É parte do processo. É isso. Só que a gente não pode resumir a comunicação pública a somente uma dessas dimensões. Mas, logicamente, que a comunicação de interesse público é a que deve prevalecer, sem abrir mão da política institucional, porque é legítimo também, por exemplo, o presidente da Câmara ser mencionado numa matéria jornalística no âmbito do parlamento. É legítimo. É legítimo, por exemplo, num evento, por exemplo, institucional, ele ter uma fala e ele depois ser citado, o assessor de imprensa fazer a interlocução com a mídia local, que ele tem uma fala destacada. Isso faz parte da democracia. E, por exemplo, ele foi eleito democraticamente, né? E existem momentos em que o presidente da Câmara, que é um vereador, obviamente, sempre, ele vai falar como vereador e como presidente de um poder, né? Ele, como presidente de um poder, ele tem uma posição que é uniforme do grupo baseada em posicionamentos, muitas vezes, jurídicos, posicionamentos regimentais, e ele, presidente, mais ocupando a função de vereador, seu espaço de fala como vereador, ele pode fazer as suas análises partidárias, ideológicas,
mas ele representa um poder que faz parte de uma sociedade. Enquanto ele está representando o poder, e assim também a sua assessoria, assessoria institucional do setor, da Câmara, de uma prefeitura, de outros órgãos da esfera administrativa pública, ele representa a posição do poder enquanto instituição. A posição política dele, eventualmente, vai pela assessoria particular dele, de mandato, vai pelas redes sociais dele, mas, quando se trata da comunicação institucional, ela deve ser uniforme, representar o todo da Câmara, ou, em última hipótese, a sua maioria, mas uma posição uniforme, baseada em argumentos técnicos, jurídicos, regimentais, né, que é diferente da posição individual, como você bem colocou, coletivo, organização e individual. É isso, desculpa, só complementando. Não, é exatamente isso que o Diogo falou. Então é legítimo, né? Eu acho assim, a gente não deve ter essa impressão que a comunicação política é algo danoso. A gente só não pode restringir a comunicação pública a essa dimensão, né? Bom, e como a gente está falando, nosso curso é sobre comunicação pública digital, né? A gente acrescenta esse qualificador aí, o digital. O que o digital tem a ver com tudo isso? Porque, assim, a internet ela se populariza a partir dos anos 90, né? Finzinho dos anos 80, mas ela só vai se popularizar mesmo, assim, em que mais de 50% da população tem acesso à internet para lá de 2010, 2011, né? As pesquisas vão mostrar isso. Agora, recentemente, a última pesquisa TIC, de Tecnologias de Informação e Comunicação, já aponta o Brasil com mais de 70% de pessoas conectadas, mas a gente tem que pensar que tipo de conexão é essa, né? Às vezes a pessoa é conectada, mas tem um pacote de dados muito restrito, né? Mas hoje a gente já pode falar que a gente tem uma sociedade digital, mesmo que de diferentes modalidades, né? Uma altamente digitalizada, uma precariamente digitalizada, mas a gente já pode falar numa sociedade digitalizada. E a comunicação pública, ela sofre a interferência do digital. Então, com a massificação das tecnologias de comunicação, aumentam as possibilidades de divulgação de informações, de formas de controle, de formas de participação, de transparência pública, de prestação de contas. Então, assim, o digital traz uma nova responsabilidade à comunicação pública. Então, por exemplo, Santos por muito tempo teve o Diário Oficial impresso, né? Hoje não tem mais. É até uma reclamação muito grande disso. Eu sei disso porque tem alguns colegas na prefeitura, eles falam, né, que tem até hoje tem os órfãos do Diário Oficial impresso, que era um costume sair de casa e pegar na banca, enfim. Fazia parte do ser santista pegar o Diário Oficial, né? E ele deixa de existir a partir do digital, e assim, por muito tempo ainda a prefeitura resistiu com essa ideia de eliminar a versão impressa, né? Mas com o tempo pensou-se na questão da economicidade, né? Então, mas o digital traz uma nova dinâmica de trabalho para a comunicação pública, né? Então, assim, hoje em dia não há justificativa possível para um órgão público, por exemplo, não ter rede social, não ter perfil, não ter página na rede social. Então, hoje, qual é a justificativa para que um órgão não tenha? Não faz nenhum sentido. Mas aí pressiona esse órgão a fazer uma comunicação pública dialógica, não uma comunicação pública meramente governamental, ou meramente institucional, ou meramente política. Tem que ser uma comunicação pública que, de alguma maneira, esteja conectada às demandas da sociedade. Por exemplo, eu falei que não ia citar casos particulares, mas eu vou citar onde eu trabalho. Então, por exemplo, nos últimos 2 anos, a gente produziu muito conteúdo, mesmo sendo a comunicação pública de uma Câmara, a gente produziu muito conteúdo sobre a pandemia.
a gente sentiu necessidade de falar disso em nossos perfis. E vou te falar, foi importante mesmo, né? Então, a necessidade de isolamento, o uso obrigatório da máscara, a questão da vacinação, os protocolos sanitários, a gente sentiu necessidade disso. Porque é complicado quando um órgão público está desconectado com o contexto, com a sociedade, com as demandas da sociedade. Então, você vê que o digital traz essa possibilidade de aproximação entre o cidadão comum e o Estado. E a possibilidade de um governo aberto. É lógico, isso não é simples, né? Então, por exemplo, alguém que trabalha nas redes sociais da Câmara Municipal de Santos, aí recebe lá um pedido de emprego. Isso é algo que foge à esfera da comunicação pública de um parlamento. Mas o que ele pode fazer? Formar esses cidadãos sobre o posto de atendimento ao trabalhador, do PAT, enfim, fazer algo desse tipo. Porque o cidadão comum, às vezes, ele não tem esse conhecimento que não é ali no Facebook da Câmara Municipal de Santos que se pede emprego. Né? Ele se vê desesperado e é o único espaço de proximidade com esse ente chamado Câmara. É ali que eu vou pedir. Isso não é nem uma competência do parlamentar, mas ele se vê desesperado e vai deixar esse tipo de mensagem nas redes sociais do parlamento. O que o parlamento tem que fazer? Orientá-lo, né? Disponibilizar o link para a inscrição, alguma frente de trabalho que exista na cidade. Então, o digital traz novas responsabilidades à comunicação pública. Bom, existe a possibilidade de elevar o repertório do cidadão. Então, a partir do momento que você começa a curtir, comentar, interagir com as produções dos órgãos públicos, você começa a entender melhor a dinâmica, o processo legislativo. Então você começa a ver, na matéria fala que foi aprovado em primeira, segunda discussão, o que é isso? Então, a partir do momento que você começa a interagir, a curtir, a comentar, você começa a entender a dinâmica do processo legislativo. Mas, o vereador bem que podia fazer um projeto para asfaltar minha rua. Não, ele não faz esse tipo de projeto, foge da competência dele, porque ele pode fazer uma indicação. A indicação ocorre quando? Na apresentação dos trabalhos. Então, a partir do momento que o cidadão comum começa a acessar os canais de comunicação dos órgãos de governo, os parlamentos, ele começa a elevar o seu repertório sobre essa dinâmica. Bom, existe uma ideia que uma sociedade democrática passa pela ideia de um cidadão devidamente informado. Então, uma sociedade, para ser democrática, ela precisa contar com cidadãos bem informados. E esse é um grande desafio para nós que somos da comunicação pública. Como é que a gente forma um cidadão devidamente informado? É só com a informação que favorece o parlamento, que favorece a prefeitura? Não. Com toda a informação que cabe ao Estado, que está em posse da instituição. Então, por exemplo, o Santos, eu acho que tem 2 sessões, né, semanais. Isso, terça e quinta. Terça e quinta. Então, a comunicação pública da Câmara vai dar visibilidade a tudo que foi discutido durante essas 2 sessões. Então, faz parte dessa comunicação pública facilitar, auxiliar no entendimento do cidadão santista sobre essa dinâmica. Então, tem 2 sessões e o que é votado na terça volta na quinta, como é que é? Então, a partir do digital, todo esse processo vai sendo, de alguma maneira,
explicado, vai sendo melhor compreendido pelo cidadão comum. Imagina quando a gente não tinha as redes sociais dos parlamentos. Então, tudo que era feito na Câmara, se isso fosse divulgado pelos tradicionais meios de comunicação, a gente sabia. Se não, dificilmente a gente tinha acesso ao que acontecia nas câmaras municipais. Algumas câmaras, no passado, ainda investiram em jornais impressos. Cubatão mesmo teve, por um tempo, o jornal impresso da Câmara. Mas, assim, era uma distribuição, era uma tiragem muito pequena, não chegava no conjunto da sociedade. Então, com as redes sociais, o ambiente digital, a comunicação pública ganha maior relevância e ela, a partir desse momento, tem a possibilidade de elevar o repertório do cidadão comum sobre o que ocorre no âmbito do processo de decisão política, né? Bom, surgiu um termo para designar tudo isso que eu estou falando aí, que é um termo, alguns chamam de cidadania digital, outros chamam de cibercidadania. Eu gosto desse termo, que é democracia digital. O professor Wilson Gomes, da Federal da Bahia, enfim, tem uma vasta experiência nesse tema. Ele vai falar que é qualquer forma de emprego de dispositivos e ferramentas de tecnologias digitais de comunicação para... Olha, prestem atenção nesse termo. Suplementar, reforçar ou corrigir aspectos das práticas políticas e sociais do Estado e dos cidadãos em benefício do teor democrático da comunidade política. Parece complexo, mas no fim das contas é o quê? É o uso de celular, enfim, de sites, de plataformas digitais para reforçar, corrigir ou suplementar aspectos da política. Então, assim, a democracia digital nada mais é do que isso. Essa tentativa de uso dessas plataformas, desses instrumentos, para corrigir, suplementar ou reforçar o processo de participação da população na vida cotidiana política, né? Então, por exemplo, o Senado Federal, ele conta com diferentes ferramentas sobre isso. Então, por exemplo, tem um e-cidadania. O e-cidadania, o que é? É uma plataforma digital em que o cidadão ele tem 3 possibilidades. Ele pode participar de uma consulta pública sobre um projeto de lei, ele pode acompanhar uma audiência pública, uma reunião temática, ou ele pode propor um projeto de lei. Então, a e-cidadania é uma plataforma digital do Senado. A Câmara dos Deputados tem o e-democracia, que é algo similar. Mas o pioneiro é o Senado Federal com o e-cidadania. Algumas câmaras municipais já adotam algo parecido, como vai ter um projeto de lei para ser discutido, ele coloca lá para consulta pública, uma enquete, por exemplo. Você é a favor ou não de determinado projeto. Mesmo que essa consulta pública, presta atenção, essa consulta pública ela não tem efeito na decisão política, ela não tem efeito deliberativo, mas ela pode influenciar ou não a decisão do agente público, né? Ele pode ver, na consulta pública 100% é contra, eu vou votar a favor. Então, essa consulta pública ela pode, de alguma maneira, influenciar a decisão, mas ela não tem efeito prático. Mas é uma maneira, de algum modo, de consultar, de captar a opinião do cidadão comum sobre temas controversos, né? Então, a democracia digital abre esse espaço, abre essa possibilidade. Então, ela surge como uma maneira de superar as deficiências do estágio atual da democracia representativa. Isso é importante. A democracia digital ela tem como superar a deficiência da democracia representativa, mas ela não substitui. Isso é importante, porque muita gente fala não deveria ter tantos deputados, senadores, vereadores. A gente deveria ter só enquetes. Vamos criar um aplicativo, umas enquetes, aí o povo vota e está decidido.
seria, digamos, algo como uma democracia direta, sem intermediários. Mas aí a gente tem vários riscos, né? Porque a democracia não é só a vontade da maioria, é a vontade da maioria, mas respeitando os interesses das minorias. Então a gente tem que sempre pensar a democracia como um valor e como um procedimento. Como valor quer dizer o quê? Como valor no sentido de respeito à pluralidade, à diversidade que forma o nosso povo. Então, democrático como valor quer dizer o quê? Vamos escutar a todos os setores sociais, a todos os segmentos sociais que formam a sociedade. Vamos dar voz a todos para que possam participar desse debate. Então, a democracia aqui é como um valor. A gente também tem a democracia como um procedimento, ou seja, olha, nas democracias eleitorais, qual é o procedimento? Quem tiver mais votos, ganha. E logo ocupa o lugar de representante. Então, a gente tem que sempre pensar a democracia como um valor, ser democrático, ou seja, respeitar as minorias, escutar todos, e como um procedimento. Qual é o procedimento? Vence a vontade da maioria. Então, são eleitos a partir do voto popular, aqueles que tiverem o maior número de votos, enfim. Então, a gente tem que pensar que essa democracia digital precisa estar em sintonia com essas duas questões, como valor e como procedimento. Então, e a gente tem diferentes graus de democracia digital. A gente tem o mais rudimentar, que é o quê? É o que a gente já faz a vida toda, né? Que é produzir e disponibilizar informações. Esse é o grau mais baixo de democracia digital. E o que está, por exemplo, previsto em lei. Então, aconteceu uma sessão na Câmara, logo se divulga as decisões, as deliberações daquela reunião, daquela sessão ordinária. É o grau mais baixo, mais rudimentar da democracia digital. No segundo grau, o governo, os parlamentos consultam os cidadãos sobre temas da agenda pública. Eu falei para vocês sobre plataformas que consultam o público sobre determinado projeto de lei, sobre determinada decisão. Mesmo que não tenham efeitos deliberativos, é bom deixar claro. Então a gente consulta. Por exemplo, os perfis dos órgãos públicos são perfis de consulta. Não tem efeito deliberativo, deixar claro. Mas a pessoa pode deixar lá um comentário no Facebook da Câmara de Santos sobre o vereador, enfim, sobre o projeto que foi aprovado. É uma forma da instituição, do agente público, ter consciência, captar o clima de opinião sobre determinado assunto. É lógico que, às vezes, na esfera política, a gente tem comentários assim, que só querem, de alguma maneira, ofender determinado político, determinado agente público. Mas, às vezes, nessa seção de comentários do Facebook, do Instagram, às vezes a gente tem comentários importantes do cidadão comum, que demonstram a contrariedade deles sobre determinada política pública implantada na cidade. Então, é uma forma também de consulta, né? Digamos assim, o segundo grau de democracia digital. O terceiro grau é o de prestação de contas do governo, o tal do accountability, e o respeito aos princípios de publicidade e transparência. Então, também faz parte, dever constitucional prestar contas, né? Então, editais, contratos, folha de pagamento, diárias, tudo isso está previsto em lei. A gente tem a gente hoje tem a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que prevê isso, que o cidadão comum pode, ao preencher um formulário, solicitar determinadas informações, desde que não sejam secretas ou ultra secretas, né? Então, existe essa possibilidade de cidadão comum... alguém quer falar? Não, eu só ia considerar que esse grau, o terceiro que você coloca, deles é o principal e único que utiliza exclusivamente o meio digital.
Hoje, todas as formas de prestação de contas, lógico, eventualmente pode ocorrer uma audiência pública, alguma coisa desse gênero, mas eles estão já absolutamente instituídos e consolidados pelo meio digital. As ferramentas de transparência, a lei de acesso à informação, a própria publicidade, né, a prestação de contas, tudo acontece hoje pelo meio digital, ao passo que os outros graus você ainda consegue realizar alguma coisa no modo analógico, né? Interessante isso que o Diogo falou, porque, por exemplo, ainda nesse terceiro grau existe um ponto que pode ser analógico, a lei por carta. É possível ainda. Verdade, ainda é possível. Ainda existe essa possibilidade. Que eu acho até interessante, porque se você for ver, às vezes nos grotões aí a gente não sabe como é o nível de conectividade. Então a gente sempre tem que pensar nas pessoas sem acesso algum à internet. E também no perfil. Por exemplo, Santos ele tem não vou saber exatamente, mas 23%, 25% de população idosa, né? O perfil dessa população é um perfil, como você lembrou do Diário Oficial, é um perfil de leitura da versão impressa, né? que tinha esse costume, e é o costume do envio de cartas, da formalidade, né? Que a gente se acostumou como formalidade. Então, a gente tem que também levar em conta as realidades de acesso à internet, mas também ao perfil da população. Exatamente, porque assim, existe toda uma discussão, por exemplo, sobre a questão do Diário Oficial impresso. Assim, tem até artigos sobre isso, eu acho interessante isso. Porque, assim, de um lado tem a questão da economicidade e, de outro lado, tem a questão da universalização da informação. A informação de posse do Estado ela precisa ser universal, ou seja, deve chegar à pessoa sem internet, ao analfabeto, ao ribeirinha e deve chegar ao empresário altamente conectado, no cidadão com pós-doutorado. A ideia de universalidade da informação é essa, que deve atingir a todos, do ribeirinha ao empresário, do idoso sem conectividade ao estudante de pós-doutorado. Então, a questão da informação pública universal é isso, chegar a todos de forma clara, de forma compreensível, né? Bom, no quarto grau de democracia digital, a gente tem a deliberação. Desculpa, Michel, se interromper de novo. A Leandra, a gente está trocando uma ideia aqui, para também o pessoal muitas vezes confunde o publicidade com anúncio, né? E é o tornar público, né? Isso, a informação. Muito bem colocado. É isso mesmo. A ideia aqui é de publicidade, publicizar, tornar público uma informação de posse do Estado, de posse da instituição pública. Bom, nesse quarto grau de democracia digital, a deliberação pública, a gente tem um grau, digamos assim, ideal, que seria qual? Audiências públicas digitais, por exemplo. Então, isso ocorreu em alguns momentos da nossa sociedade. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, ele é fruto desse processo de deliberação pública digital. A gente tem algumas experiências no governo do Rio Grande do Sul, em gestões passadas, de um governo digital, em que o orçamento participativo era digital. A gente também tem, em Salvador, há pouco tempo, criou um aplicativo, eu não lembro o nome, depois eu posso passar, que era um aplicativo em que a cidade de Salvador foi dividida em áreas, aí você morava em uma determinada área e você poderia apontar 5 prioridades para a sua região nesse aplicativo. E a partir dessas deliberações, a prefeitura ia priorizar essas obras. É lógico que para ter deliberação mesmo, tem que ter um processo anterior de discussão. Então, antes, por exemplo, da pessoa votar lá no aplicativo, era preciso que existissem audiências públicas digitais. Então, tinha chat,
Então a pessoa gravava vídeo, defendia, não, eu acho que deve aplicar o dinheiro aqui, nessa praça. E fazia o vídeo e com a praça lá. Lógico, tinha todo aquele processo de convencimento, a minha prioridade é mais necessária para essa região. Mas ali a gente viu, digamos assim, um protótipo de uma ideia de deliberação pública para valer, em que existe discussão pública e, a partir disso, o governo, a gestão pública, implanta aquela determinada política pública. Então, a partir de uma divulgação e a partir de uma consulta, né? É lógico que é mais complexo o processo de deliberação pública, porque ele pressupõe um processo de educação para esse processo. Então, como que eu vou participar, por exemplo, de uma discussão sobre o Plano Municipal de Meio Ambiente? Aí a gente faz. Aí a Câmara Municipal de Santos cria aí uma plataforma digital para colher sugestões sobre isso. E vocês depois vão fazer uma audiência pública aí digital, cada um no seu computador, no seu celular, vai participar dessa discussão sobre o Plano Municipal de Meio Ambiente. Mas como eu vou participar disso? Eu não tenho um subsídio, eu não sei do que se trata, eu não sou profissional da área. Mas, meu amigo, o meio ambiente atinge a todos, você não tem como contribuir de alguma maneira? Aí que está o papel da instituição e da comunicação pública e subsidiar esse cidadão. Você pode ajudar dessa maneira, você sabe que se existe um plano municipal de resíduos sólidos na sua cidade, na sua região, sabe se tem alguma coleta seletiva, você pode ajudar com esse tipo de informação. Então, o processo de deliberação pública ele é mais complexo para ser implantado, que requer discussão e requer empoderamento desse cidadão para participar desse processo de deliberação. Porque, por exemplo, quem já participou de audiência pública, como o Diego falou, no formato analógico, sabe como é que é. Às vezes vem agentes do governo ou vem agentes de determinado grupo social, de movimento social, e tenta prevalecer a sua vontade. Aí na audiência pública é um pau danado. Quem já participou de audiência pública de educação, de saúde, sabe como é que é. Vem um determinado grupo e de alguma maneira, força a decisão, né? E como fazer a sua voz ser ouvida. É muito difícil, às vezes são processos, às vezes, muito viciados por determinado grupo de interesse que quer direcionar a decisão. Então, o processo de deliberação pública no ambiente digital exige que os parlamentos, os órgãos públicos invistam em tecnologia e invistam em ferramentas interativas que possibilitem captar essa diversidade de opiniões. Senão, novamente, vai privilegiar grupos de interesse, né? Bom, o último grau de democracia digital que a gente tem é o da democracia direta, é aquele que eu falei para vocês. Não há intermediário. É o cidadão comum e o Estado. Então, a ideia de democracia direta é quando o conjunto da sociedade participa diretamente da decisão política. Então, de alguma maneira, nessa modalidade, a gente acaba abolindo a ideia do representante, do intermediador. A gente tem uma democracia direta, o cidadão com a política pública, com a gestão pública. É lógico, é mais difícil de viabilizar esse grau de democracia digital. Então, porque às vezes a gente pode ter aqui sendo aprovado determinadas políticas públicas que violem direitos humanos, que violem que violem a dignidade humana, enfim. Então, uma democracia direta, às vezes, é algo perigoso, quando não for feito de uma maneira democrática, dialógica, enfim, que possibilite certas garantias, né? Como eu falei, democracia não é só
à vontade da maioria. Então, essa democracia direta, sem intermediadores, sem a mediação de instituições, enfim, sem a intermediação de agentes sociais, ela pode ser perigosa por isso, né? Porque ela pode resultar em medidas autoritárias ou que violem a dignidade humana ou que desrespeitem determinados segmentos sociais. Bom, em resumo, para a gente encaminhar para o final, enfim, se o Diogo tiver alguma questão, depois a gente pode tá vendo, mas Por em enquanto, resumo... Por enquanto não, vamos lá. Então, em resumo do nosso primeiro encontro, a gente tem a comunicação pública digital. Quais os desafios dessa comunicação pública digital, pensando na perspectiva da expansão da cidadania? Esse curso só tem razão de ser pensando a comunicação pública no ambiente digital e sendo promotora do quê? Dessa expansão da cidadania. Essa cidadania que vai além do voto, de 2 em 2 anos, né? Então, um dos desafios da comunicação pública digital é a transparência e controle democrático. Ou seja, hoje todo mundo, de algum modo, faz transparência pública, mas tornar isso mais compreensível, né? Isso é um grande desafio. A participação popular, essa comunicação pública digital precisa incentivar a participação popular e qualificar essa participação. É preciso que essa comunicação pública também trabalhe com a inovação e melhores e novos produtos e serviços, né? Por exemplo, serviço de atendimento como ao SAC, né? Então, hoje a gente tem o SIC, né? Que é o de atendimento ao cidadão, né? A gente tem o serviço de informação ao cidadão. Então, como melhorar esse serviço? De alguma maneira que se torne compreensível, que qualquer pessoa possa fazer uma solicitação. Então, por exemplo, eu não sei se Santos ainda tem aquele aplicativo Colab. Tem? Não recordo. Tem já ainda, teve. tem. Não sei como está. Se ele... É uma experiência exitosa. Eu já escrevi com ele quando foi implantado. Mas é preciso que qualquer tipo de aplicativo que for usado pela gestão pública seja de fácil acesso, seja compreensível, qualquer um possa usar isso. Então, eu vi, por exemplo, um buraco na rua, eu fotografe, mande pelo aplicativo e que isso me gere um protocolo e uma resposta rápida. Então, é preciso investir em inovação e criar novos produtos, né? Dentre eles aplicativos e plataformas, né? Bom, a gente também tem que pensar na melhora e na eficiência e efetividade de serviços governamentais, porque o cidadão comum está de saco cheio de respostas protocolares, né? Você enviou um e-mail à ouvidoria, recebeu, o seu pedido está sendo encaminhado. Então, o cidadão comum está cansado desse tipo de resposta protocolar, né? Então a gente tem que ter... A comunicação pública ela deve investir em melhores respostas, na eficiência do serviço público. O empoderamento dos cidadãos, como eu falei, e eu vou falar bastante disso no próximo encontro, empoderar quer dizer o quê? Quer dizer elevar o repertório desse cidadão comum, que ele conheça seus direitos e deveres, que ele possa saber fazer uma petição, que ele saiba fazer um pedido de informação pela lei. Então, é preciso que ele disponha desse conhecimento para que qualifique a participação dele nos processos decisórios. Então, vai ter, por exemplo, uma audiência pública sobre... Se tiver algo polêmico em Santos que está ocorrendo. Reforma da Previdência Municipal. Isso. Então, é preciso empoderar os cidadãos a respeito disso. Qual é a legislação vigente? Quais são os impactos disso nos cofres públicos? O que isso impacta na carreira do servidor público? Então, eu tenho que empoderar os cidadãos, né? Conhecimento novo a partir da combinação de fontes... Aqui está difícil para mim ler.
É que a minha tela está em cima dele. Conhecimento novo a partir da combinação de fontes de dados e padrões. Ah, isso é interessante. É porque a minha tela está em cima disso. Então é interessante, por exemplo, hoje a gente tem a questão dos dados abertos. Os dados abertos, geralmente, eles são disponíveis em formatos de difícil operacionalização, né? Não é, então é difícil operacionalizar os dados abertos, né? Então, às vezes, abre uma tabela, é difícil editar, é difícil consultá-la. Então, a gente tem que investir em formatos que sejam de fácil operacionalização. Às vezes, até o jornalista baixa essas tabelas e não consegue consultar, não consegue produzir nenhum gráfico a partir dessas tabelas, né? Bom, e por último, medição do impacto das políticas, né? Então, no final das contas, a comunicação pública digital, ela deve viabilizar e ela se propiciar essa medição do impacto das políticas. Porque às vezes o cidadão comum tem essa ideia de estado moroso, né, que tudo demora e que as políticas públicas não são implantadas. O projeto que é aprovado na Câmara, ele não se torna numa política pública, ou ele demora, ele não vê, o cidadão comum não vê materializado aquela discussão que ele teve acesso lá atrás. Então, a comunicação pública digital tem que viabilizar e dar visibilidade ao impacto dessa política. Então, ele desde o nascedouro da discussão até a implantação da política pública com mudança substancial na sua vida. Porque, na verdade, pessoal, no final das contas, a gente discute tudo isso para que a gente tenha mudança significativa na vida cotidiana. A gente discute tudo isso aí, termos bonitos, termos complexos, mas na real, no fim das contas, a gente só quer que a política pública tenha um efeito prático na vida compartilhada por todos nós, na vida das comunidades. Então, a comunicação pública tem que viabilizar do nascedouro da discussão até a efetividade da política pública. Se ela conseguir dar conta desse processo, ela vai ser uma comunicação pública exitosa, né? Bom, aqui estão meus contatos, meu e-mail, aqui, minha página no Facebook, no Instagram. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode encaminhar nesse e-mail aí. Depois eu vou pedir para o Diogo a relação de e-mails de todos os participantes do grupo e eu vou mandar o PDF dessa apresentação, tá? Legal. E alguns outros conteúdos, artigos que possam, de alguma maneira, complementar o que a gente discutiu hoje. De antemão, quero agradecer novamente ao Diogo, a sua equipe, a TV Câmara de Santos, a todos os profissionais da Câmara de Santos, aos participantes. Com um probleminha ou outro, a gente acaba dando tudo certo no final. Eu acho que o mais importante é a nossa disposição em estar participando de uma atividade dessa, que eleva os nossos conhecimentos sobre uma questão tão importante quanto a comunicação pública. Bom, muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Michel, foi fantástico, foi muito bom. A gente pede novamente desculpas pelas interrupções da rede que a gente não teve como contornar e a gente teve que restabelecer a comunicação. A gente agradece a Leandra, que é a diretora de treinamento da Câmara Municipal de Santos, agradecemos também a nossa equipe da TV Câmara, a equipe de comunicação, e replicamos esse agradecimento à nossa co-irmã Escola do Legislativo e da Democracia. O Cidadania já ia sair por força do hábito, nossa Escola do Legislativo e Democracia do Poder Legislativo de Cubatão. Diego, deixa eu só falar que eu esqueci do meu povo, né? Deixa eu agradecer à Câmara Municipal de Cubatão, à Escola do Legislativo da Democracia, na pessoa do Dr. Douglas Pedro, e de todos os
servidores públicos da Câmara Municipal de Cubatão, dos assessores que estão participando aqui conosco. Falei de Santos, esqueci de Cubatão, gente, me perdoe. Acontece. Pessoal, então a gente encerra por aqui. A gente lembra que no dia 20, deixa eu achar aqui para eu não me perder, no dia 20 a gente tem o curso Direito das Mulheres, como identificar os tipos de violência, com a professora doutora Isabela Laranhá. No dia 22, a formação de grêmios estudantis, com a Aline Cabral, presidente do Centro dos Estudantes, e a Mônica Crossi, professora e apoio pedagógico da nossa Escola do Legislativo e da Cidadania. No dia 23, a gente tem o curso AVCB e CLCB, sem complicação e sem mistério, pelo ministrante Tenente PM Bombeiro Reginaldo Mendes Luz. E no dia 24, a gente retorna com o nosso professor Dr. Michel Carvalho, na Comunicação Pública Digital e Expansão da Cidadania, módulo 2. Obrigado, Michel, mais uma vez. Nos vemos semana que vem. A todos um bom final de semana. Obrigado.